presídio e policiais cercaram a casa de custódia. Logo depois da chegada do reforço com carro blindado, o comando da PM informou que os presos decidiram entregar as armas e libertar os reféns, encerrando 10 horas de rebelião. O comandante da PM afastou o diretor da casa de custódia, alegando conivência de policiais para a entrada de armas e celulares no presídio. Estou procedendo à autuação no Código Penal Militar de 10 policiais militares, porque havia determinação para cumprimento de ordens que não foram cumpridas. Até agora, só um fugitivo foi recapturado. 10 policiais foram presos por abandono de posto e negligência. 15 homens assaltaram 2 carros fortes no sul do estado do Rio. Eles bloquearam uma estrada com 2 caminhões e usaram explosivos. Na troca de tiros, uma professora que passava pela rodovia foi baleada e morreu na hora. 2 vigilantes ficaram feridos. Os assaltantes fugiram levando R$1 milhão. Uma bomba de fabricação caseira e uma granada foram abandonadas pelos bandidos e foram detonadas pela polícia. Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo. O casal foi enterrado no cemitério da zona oeste da capital, na presença dos 2 filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia. Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, e a mulher dele, Marísia, de 50, foram mortos com pancadas na cabeça. Nós vimos 2 corpos do casal sobre a cama, né? Ele tinha sobre o rosto uma toalha aparentemente úmida e ela um saco plástico envolta no pescoço. Os 2 filhos do casal tinham saído. O garoto disse à polícia que ficou nesta casa de jogos eletrônicos até as 3 da madrugada. A irmã contou que estava neste motel com o namorado e que antes de voltar para casa passou para buscar o irmão. Ao chegarem, encontraram os pais mortos e chamaram a polícia. Segundo a perícia, a biblioteca estava toda revirada. A filha do casal diz que foram roubados R$8 mil e $5 mil. A polícia não descarta a hipótese de assalto e levanta uma suspeita. Quem entrou na casa poderia ser um conhecido da família. É que o circuito de TV que fazia vigilância e os alarmes estavam desligados na hora do crime e não havia sinais de arrombamento. Uma estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade foi pichada hoje de manhã no Rio. A homenagem do escultor Léo Santana ao centenário de nascimento do poeta foi inaugurada há 2 dias no calçadão da praia de Copacabana. Segundo banhistas, a pichação foi feita por 6 menores de idade. Garis removeram a tinta branca e à tarde a estátua já estava limpa. O que impressiona nesses pichadores é a energia jogada fora por milhares de meninos nas madrugadas. Passam as noites subindo em muros perigosos para destruir o visual das cidades. São Paulo e Rio não tem um só muro sem pichação. É terrível ver esse ódio contra a sociedade, essa vingança contra a beleza, numa espécie de preparação para o crime. Sujam casas antigas, igrejas, monumentos. Por um lado, temos de refletir sobre o desamparo e ignorância desses meninos e a culpa que a sociedade tem nisso. Por outro, não há um só gesto de repressão a essa imundície, uma só campanha das prefeituras contra esta burrice brutal. Por isso, eu começo aqui. Caras, corta é essa. Isso é coisa dos anos 60. Essa parada já era, virou caretice. Vocês estão pichando a própria vida. Vocês é que merecem piche. A seguir, como o dinheiro público no Tocantins ia parar no bolso de políticos. E o fim das buscas às vítimas do terremoto na Itália. As certidões chegaram no prazo, antes das 10. Sua empresa mostrou agilidade e competência. Parabéns. Dona Lourdes, o cliente recebeu no prazo, antes das 10. A senhora mostrou agilidade e competência. Parabéns. Obrigada. Valmir, tudo no prazo, antes das 10. Você mostrou agilidade e competência. Parabéns. Ai, galera do Sedex 10, vocês salvaram a minha pele, hein? Sedex 10 tudo, brother, vocês são 10. Sedex 10, sua encomenda no destino até às 10 da manhã do dia seguinte. Venha celebrar a paz no Dia Nacional da Juventude. Dia 3 de novembro, a partir da 1 da tarde, no ginásio do Mineirinho.
shows com Zé Vicente e banda W21, além de dança, teatro e muito mais. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Vista-se de branco e venha celebrar a paz conosco no DNJ. Dia Nacional da Juventude, uma promoção Arquidiocese de Belo Horizonte. Chegou o novo Honda Civic. Os vizinhos vão ficar loucos para dar uma espiada. Honda Civic 2003. Além de lindo, é tudo. Esperança. O que é que você pretende fazer da sua vida? E a Maria? Eu não vou mais deixar dela. O Tony acabou pra mim. Acabou mesmo o caminho. Eu estou perguntando porque Tony me falou que voltou a viver com a tal Maria dele, não? Nesta sexta, depois do Jornal Nacional, Esperança. Mais um terremoto atingiu hoje o sudeste da Itália. A polícia concluiu os trabalhos de resgate das vítimas do tremor de ontem e confirmou 29 mortes. 26 eram crianças. Durante a noite, o trabalho de bombeiros e voluntários foi incessante e algumas vezes bem sucedido. O menino Ângelo foi o último a ser retirado vivo, ainda que com as 2 pernas quebradas. Mas ainda existia esperança. Essa menina esperava encontrar o primo de 6 anos e o irmão menor, que iria fazer 7 anos em janeiro. Uma sala inteira de crianças de 6 anos de idade morreu. Essa professora que estava na escola e foi salva chorava, ainda traumatizada pelo que viveu. Algumas das 34 pessoas, a maioria crianças, que se salvaram com ferimentos, no hospital contavam do medo porque passaram quando estavam soterradas. 26 crianças não tiveram essa sorte. E no meio da tarde, mais um susto. Um outro terremoto, quase igual ao de ontem, sacudiu San Giuliano. As pessoas corriam em pânico no meio da rua. A cidade se enchia de poeira. Casas que já estavam abaladas caíram. Mas dessa vez, apenas 2 pessoas ficaram feridas. Outras continuam com medo, dormindo nas ruas. Esse é um trauma difícil de aceitar, porque a escola foi aberta quando todas as outras da região estavam fechadas, porque se construiu um segundo andar com uma laje de concreto num prédio já com 50 anos. O trabalho dos bombeiros terminou. As recriminações estão apenas começando. A temperatura aumenta no sul e a chuva avança para o nordeste do Brasil neste sábado. Uma frente fria passa pelo sul da Bahia, formando instabilidades que provocam chuva em quase todo o nordeste. O céu fica nublado e chove o dia todo na faixa escura que vai do Espírito Santo ao Tocantins. Tempo chuvoso também no extremo oeste. Sol nas outras áreas com chuva à tarde do sul de Minas Gerais a Roraima. Mínima de 14 graus em Curitiba e máxima de 38 graus em Teresina. O Ministério Público Federal pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí. Com um grupo de juízes, eles são acusados de irregularidades na concessão de liminares. Hoje, mais 2 empresas fizeram denúncias. Mais uma advogada denuncia irregularidades que estariam sendo cometidas por juízes e desembargadores da Justiça do Piauí. Ela também segue o conselho de colegas que já foram ameaçados de morte e pede para não ser identificada. Os documentos se referem ao processo entre a empresa que ela representa, que é do setor alimentício, e um distribuidor de Teresina. A empresa cancelou o contrato com o distribuidor por considerar que ele era um mau prestador de serviços. O revendedor pediu na justiça uma indenização por danos morais e materiais e ganhou. O juiz José Francisco do Nascimento, da 6ª Vara Civil de Teresina, aceitou o pedido e determinou a retirada imediata da conta da empresa de mais de R$1.700.000. Quando nós conseguimos uma decisão a nosso favor, a rapidez com que a outra parte agiu, em questão de um dia, conseguir levantar o dinheiro. Isso realmente nos causa muita estranheza.
O que também causou estranheza foi que a garantia apresentada pelo distribuidor para conseguir sacar o dinheiro foi uma nota promissória assinada pelo próprio autor da ação. Normalmente se é dado um bem, uma coisa de valor e uma coisa que não se esvai, assim. Outra grande empresa do setor de combustíveis também denuncia decisões suspeitas de juízes do Piauí. Processada por um transportador, por pouco não teve mais de 8 milhões e 600 mil reais sacados de sua conta bancária. O juiz José Alves de Paula, da 2ª Vara da Fazenda Pública, aceitou o pedido de indenização do transportador e concedeu a tutela antecipada, que garantiria o recebimento imediato do dinheiro. Mas a empresa conseguiu suspender a decisão no Tribunal de Justiça. É muito estranho, gera uma dificuldade imensa. Eu diria que o dever de zelo está um pouco diminuído. As primeiras denúncias de irregularidades envolvendo juízes e desembargadores do Piauí foram feitas pelo Jornal Nacional no começo do ano passado. O Ministério Público Federal, através do Subprocurador-Geral da República, Eitel Santiago de Brito Pereira, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a quebra do sigilo bancário e fiscal dos desembargadores José Soares de Albuquerque e Augusto Falcão Lopes e de outras 7 pessoas que estariam envolvidas no caso. Todos foram acusados de envolvimento com corrupção passiva, tráfico de influência e favorecimento pessoal. A decisão sobre o caso será do ministro José Arnaldo da Fonseca. O juiz José Alves de Paula disse que aceitou o pedido feito contra a empresa do setor de combustível porque o autor da ação comprovou as alegações. O juiz José Francisco do Nascimento não foi encontrado para falar sobre as acusações. O desembargador Augusto Falcão disse que não vê problema em ter o sigilo bancário e fiscal quebrado porque não tem nada a esconder. E o desembargador José Soares de Albuquerque não quis falar sobre o assunto. Gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal mostram, segundo o Ministério Público, o esquema de desvio de dinheiro público no Tocantins. Em depoimento à polícia, um empreiteiro confirmou o envolvimento de deputados federais. As fitas estão na Polícia Federal do Tocantins. Foram gravadas durante 2 anos com autorização da Justiça e mostram, segundo o Ministério Público, como foi desviado o dinheiro de emendas parlamentares no orçamento da União e de convênios com o governo federal. Segundo a investigação, as licitações para as obras eram fraudadas. As empreiteiras escolhiam qual delas iria vencer, o valor do desvio e da comissão para os políticos envolvidos. Esse acerto era feito meses antes da aprovação da emenda parlamentar pelo Congresso. Um dos casos investigados é o da construção do estádio de futebol do município de Araguatins. A obra, segundo a investigação, recebeu dinheiro de emendas dos deputados federais João Ribeiro e Pastor Amarildo. A transcrição de uma das conversas gravadas mostra o empreiteiro Jairon Barros Neves, preso há 2 dias, e outro suspeito dizendo: o estádio de futebol, você está passando 10 para o deputado, não é isso? E o prefeito, quanto? O prefeito é o mesmo, né? Em outra conversa, segundo os documentos, Jairon disse: é uma ajuda que dá para o prefeito pagar as contas de campanha. E o secretário está incumbido pelo governador de ajudar os prefeitos agora em primeiro lugar, depois que eles vão ajudar os deputados a fazer a campanha deles. No depoimento à polícia, Jairon confirmou: os deputados ficavam com 10% do valor das obras e os prefeitos com outros 10%. E citou os deputados federais Igor Avelino, José Freire Júnior e Oswaldo Reis. Numa apreensão feita pela Polícia Federal na construtora Talismã, foram encontrados documentos que mostram supostos pagamentos ao deputado federal Oswaldo Reis. A assinatura nos recibos é ilegível, mas num deles, de R$3 mil, está escrito: pagamento de obra de caridade para o deputado Darcy Coelho. O deputado Freire Júnior negou as acusações. Os deputados Igor Avelino e João Ribeiro disseram que só vão responder em juízo. Os deputados Oswaldo Reis, Darcy Coelho e Pastor Amarildo não foram encontrados. O governador do Tocantins, Siqueira Campos, disse que não conhece Jairon Neves e que o empreiteiro usou indevidamente o nome do governador. Sobre a construção de um trecho da Transamazônica, apontado como irregular numa auditoria do Tribunal de Contas da União, o governador disse que o caso ainda não foi julgado e que já foi apresentada defesa. Daqui a pouco, a estreia de Chico Caruso no Jornal Nacional. E o presidente eleito reúne os partidos que o apoiaram na eleição.
Só no Carrefour você tem mais qualidade pelo menor preço. Porque só o Carrefour tem, desde 1980, um compromisso público registrado em cartório que garante o menor preço ou a diferença de volta. Leite condensado moça, R$1,08. Arroz prato fino tipo 1, pacote 5 quilos, R$6,77. Cerveja Kaiser Lata, 58 centavos. Coca-Cola 2 litros, R$1,58. Picanha bovina, R$8,95 quilo. Carrefour, sempre o menor preço ou a diferença de volta. Pô, aí, brother, maior onda. Parecia que não ia acabar nunca. Não dá pra explicar a sensação. Tipo assim, meu corpo tava tipo flutuando, sacou? Só experimentando pra saber, cara, maior onda, 3,5 metros. O mar tava perfeito, rapaz. 8 em cada 10 brasileiros nunca precisaram de drogas pra viver. Esqueça as drogas. A vida é o maior barato. Apoio Rede Globo. Tem horas que é mais divertido mandar um message. TIM, a sua Maxitel sem fronteiras. Neste domingo, em temperatura máxima, Kevin Costner é Robin Hood, o príncipe dos ladrões. Eu digo que somos livres. Ele desafiou a tirania dos nobres e viveu uma das maiores aventuras de todos os tempos. Robin Hood, o príncipe dos ladrões, com Mary Elizabeth Mastrantonio, Christian Slater e Morgan Freeman. Neste domingo, 1h30 da tarde, em temperatura máxima. Uma juíza federal aprovou hoje o acordo estabelecido entre a Microsoft e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Durante 5 anos, a Microsoft vai revelar às concorrentes tecnologias do sistema Windows para que elas também possam desenvolver produtos compatíveis com ele. A Microsoft foi acusada de vincular a venda do Windows a outros programas da empresa. Uma decisão do Conselho Monetário Nacional provoca controvérsia na área trabalhista. A medida altera a prioridade dada aos empregados no caso de falência de uma empresa. O Banco Central já comunicou aos bancos a medida que permite a eles fazer acordos para receber dívidas de empresas, mesmo em caso de falência. O acordo teria preferência sobre outros credores. A intenção é facilitar o crédito. Para a Federação dos Bancos, aumenta o fluxo de caixa e pode evitar a quebra da empresa. Sindicatos de trabalhadores pensam diferente. Para os comerciários de Brasília, a decisão pode dar a entender que, em caso de falência, o pagamento aos bancos teria prioridade sobre dívidas trabalhistas. Muitas das vezes, as dívidas em relação aos bancos é muito maior do que a dívida com os trabalhadores. Você já pode dizer que o trabalhador não vai levar nada. Ele vai sair com a mão na frente ou outra atrás, porque os bancos vão levar tudo. Diretores de sindicatos de comerciários do país inteiro estarão reunidos nesse fim de semana em São Paulo para também discutir as consequências dessa medida. Eles representam 3 milhões de trabalhadores. Para empresários do comércio, a decisão do governo pode representar um alívio. Está acoplado aí o risco das instituições financeiras, o risco de não receber. Na medida em que eles são prioridades para o recebimento ou deixa de entrar na massa falida, certamente as taxas de juros irão baixar. Para este especialista em falências e concordatas, os pagamentos das dívidas trabalhistas continuam sendo prioritários. A resolução do Banco Central não altera as leis. O Código Tributário Nacional é uma lei complementar, que não pode ser revogada por uma resolução do Banco Central. E a lei de falência, como lei ordinária que é, ela também dá essa preferência e não pode ser superada por uma resolução do Banco Central. O Globo Repórter desta noite vai mostrar a vida do retirante nordestino que virou presidente do Brasil. Ele já foi operário, sindicalista e deputado. Agora chega ao maior cargo do país. Lula em família. Como o presidente eleito convive com a mulher e os filhos. Dona Marisa fala pela primeira vez. O que ela conta sobre o marido? A infância em Garanhuns. Medo de avião. O susto do presidente e de Dona Marisa na hora de voar. A quem ele dedica a mais importante de todas as vitórias?
E o grande desafio, como ele quer mudar o país. Hoje, no Globo Repórter. Foram anunciados hoje 3 novos nomes da equipe de transição do presidente eleito. No Comitê Central do PT em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os representantes dos partidos que o apoiaram nas eleições. Admiradoras do presidente eleito hoje não tiveram sorte. Elas esperaram por ele no portão do prédio, em São Bernardo do Campo. Mas Luiz Inácio Lula da Silva saiu de carro sem falar com ninguém. Foi direto ao comitê em São Paulo, para a primeira reunião do Conselho Político da Frente de Partidos, que apoiou a campanha dele à presidência. Os 13 partidos vieram para o encontro. Os que formaram a coligação no primeiro turno e os que aderiram no segundo turno. Todos com o mesmo discurso. Nossa atitude é dar respaldo, né, ao PT, tanto no Congresso, né, quanto no governo, para ajudar a sustentar o Lula. Durante a reunião, segundo o porta-voz do presidente eleito, Lula garantiu que os partidos aliados vão participar da formação do futuro governo e também anunciou. Vai procurar todos os partidos políticos brasileiros. Quer abrir um diálogo com todos eles. Lula e seus aliados posaram para fotos. São muitos partidos, mas juntos não alcançam a maioria no Congresso Nacional para governar e aprovar reformas. Eu quero trazer mais partidos. É necessário. E para a presidência da Câmara, o PTB já tem um nome. O PTB apoia o nome de adição. A reunião terminou com o apoio incondicional a Lula, mesmo diante de temas delicados como o novo salário mínimo. Mas nós não colocamos ou o salário mínimo é 280 ou nós não apoiamos. Nunca foi posto dessa maneira, porque aí se você não quer ajudar, você está querendo complicar. Tem que contrariar alguns interesses na hora de administrar. Então nós queremos que todos estejam com o Lula para que der e vier. Agora há pouco, o porta-voz do presidente eleito anunciou mais 3 nomes da equipe técnica de transição. E o deu de Castro Moreira, professor de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sérgio Rosa, diretor da Previ, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, e Humberto Costa, ex-deputado federal pelo PT de Pernambuco. Essa charge do cartunista Chico Caruso inaugura um espaço cativo no Jornal Nacional. A partir de hoje, os traços dele vão enriquecer o noticiário todos os dias, sempre com muito humor e técnicas de computação gráfica. O traço é firme, inconfundível. As charges quase sempre críticas. Praticamente não há figura da política brasileira que não tenha sido mostrada pela pena de Chico Caruso. Paulistano, adotado pelo Rio, 52 anos de idade, Chico aprendeu a desenhar com um avô. Começou na imprensa em 1967. Não parou mais. O desenho é um espaço de opinião, né? Todos os jornais estão com todos os fotógrafos mais ou menos no mesmo tempo, no mesmo lugar. Então todos eles saem com a mesma foto, mais ou menos. O desenho é uma interpretação além da foto. É um diferencial, né? É uma coisa que vai um pouco além. O trabalho começa em casa. Logo cedo, Chico Caruso analisa reportagens e fotos dos jornais. Procura inspiração para o desenho que vai dividir a primeira página com as notícias mais importantes. A busca pela charge do dia prossegue aqui na redação do jornal o Globo. Chico lê mais alguns jornais, assiste a um pouco de TV e lá pelo fim da tarde, as primeiras ideias surgem no papel. Não adianta você pensar, vou fazer isso. Se não se resolver no lápis, como imagem, então não rende, né, para a charge. Chico Caruso começa hoje a mostrar suas charges no Jornal Nacional. Não é a primeira experiência em televisão. Na década de 80, ele trabalhou para o Jornal da Globo. De lá para cá, a tecnologia avançou, o trabalho ficou mais rápido. Os desenhos de Chico agora são copiados para o computador. Programas com efeitos gráficos de última geração permitem uma animação mais natural, que ajuda o telespectador a compreender melhor a mensagem do cartunista. O desenho sempre tem uma lógica meio de animação, né? A busca também da televisão, da imagem, hoje com a tecnologia que permite você fazer animação, fazer uma montagem mais cinematográfica do desenho de humor,
torna possível, né, a gente oferecer o desenho com um pouco mais de vida. Daqui a pouco, o São Paulo é o primeiro classificado no Campeonato Brasileiro. E um piloto amazonense entra no circuito da Fórmula 1. Vai uma linguicinha para acompanhar. Aqui é 4 minutinhos de fala. Uai, cadê aquela rodada de cilindro dele? Espera mais 4 minutinhos aí. Pimba de novo, né? Manda a linguiça. A gente nunca sabe quando vai chegar. De repente pimba. De 4 em 4 minutos você pode ganhar. Vamos pegar um cineminha? Espere 4 minutinhos. Pimba, um jogo que dá mais prêmio. Vamos fazer um Natal sem fome. Milhões de brasileiros estão passando fome. Traga sua contribuição para o Natal de quem não tem nada para comer. Se cada um doar 1 quilo de alimento, a gente vai conseguir fazer um Natal sem fome para todo o Brasil. Ligue para este telefone e saiba como ajudar. Se você só puder doar 1 quilo em alimentos, tudo bem. O importante é você ajudar quem está passando fome. Quem tem fome, tem pressa. Apoio Rede Globo. Neste domingo, fique ligado nas emoções do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É o Galo mostrando sua força em busca da classificação. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, ao vivo, é pra mexer com o coração da galera. Neste domingo, 4 da tarde, Futebol 2002. Mais um brasileiro chegou à Fórmula 1. Antônio Pisoni assinou contrato com a equipe Jaguar para a temporada do ano que vem. O amazonense Pisoni tem 22 anos e está em Nova York, onde vai disputar a maratona depois de amanhã. No ano 2000, ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa. Desde o ano passado, corria no Mundial de Fórmula 3000 e era piloto de testes da equipe Williams. É a realização de um sonho, né? Tão esperado. Muitos anos aí de batalha, muita luta e finalmente cheguei lá, né? Agora vamos esperar para ver o que vai acontecer. O São Paulo é o primeiro time classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. E a rodada do meio de semana deixou ainda mais delicada a situação do futebol do Rio. Começar perdendo, ter um jogador expulso e mesmo assim vencer 3-1. O improvável é amigo do Paraná, que subiu 6 posições e deixou a lanterna na mão de um entristecido Botafogo, que enfrenta o Flamengo amanhã. Mas logo amanhã... Apenas em relação a dia de finados é uma coincidência. Agora, evitar isso é ganhando jogos e somando pontos. Não importa o dia, eu acho que é uma final. Pode ser o fim, especialmente para o Flamengo, que tem o mesmo número de pontos que o Botafogo, mas com um jogo a mais. A carioquíssima zona de rebaixamento periga ter o Vasco também, que está a apenas 2 posições dela. É consequência da derrota para o Fluminense por 2-1. E sem Romário, que com um gesto conhecido e dolorido, deixou o campo ainda na metade do primeiro tempo. O tricolor do Rio alcançou a zona de classificação, é o 8º. Agora, quer saber realmente qual é o tricolor que faz sucesso? É por ali, a pouco mais de 400 quilômetros do Rio. O tricolor da moda começou perdendo, mas a Ponte Preta foi mais uma vítima do primeiro time matematicamente classificado. Dono até do novo artilheiro do campeonato, Luiz Fabiano. 2 no jogo, 15 ao todo. Outras equipes têm menos jogos que nós e com isso mais possibilidade de pontuar. Por isso nós não podemos esmorecer e buscar uma classificação a melhor possível. 5-2, 7ª vitória seguida de um time que multiplica pontos, gols e abraços. E a última notícia, a urna de calcário, que pode ser a primeira evidência arqueológica da existência de Cristo, sofreu danos no transporte de Israel para o Canadá, onde será exposta. Rachaduras que já eram vistas na caixa aumentaram durante a viagem. A urna pertence a um colecionador israelense. O Jornal Nacional termina aqui, lembrando que amanhã, a partir das 9 da manhã, a Globo transmite ao vivo a celebração do Dia de Finados com o padre Marcelo Rossi. A missa terá a participação de artistas como Tony Ramos, Joana e Daniel. Uma boa noite para você.
E a partir de segunda-feira, durante as nossas férias, o Jornal Nacional vai ser apresentado por Alexandre Garcia e Sandra Annenberg. Uma boa noite e um bom fim de semana. Esperança. Oferecimento Bombril. O único com 1001 utilidades.